mês de abril já começou e eu já fiz o meu aporte do mês e desta vez em fundos imobiliários. Vou te mostrar aqui um pouco do racional do porquê eu investi neste ativo em específico. Bom, aqui podemos ver que eu investi no BTHF11, onde cada cota me custou R$ 7,72, comprei 216 unidades por R$ 1.667. Bom, no último fechamento, na última distribuição de dividendos deste fundo, ele distribuiu 9 centavos por cota. Bom, uma conta simples aqui, se ele me distribuiu 9 centavos por cota vezes as 216 cotas que eu comprei neste aporte, eu aumentei minha renda passiva em R$ 19,44. Bom, antes que você venha me questionar que isso é muito pouco, levando em consideração o montante que eu investi, vou te chamar aqui para questionar um pouco. O questionamento é o seguinte: vamos supor que no seu trabalho você receba R$ 2.500 por mês e cerca de 90% de todo este capital é destinado aos seus custos fixos, conta de energia, internet, lazer e por aí se vai, certo? Dito isso, 90% de R$ 2.500 são R$ 2.250, ou seja, lhe restaram R$ 250 por mês. Vamos supor que você trabalhe 20 dias por mês e 8 horas por dia, ou seja, é só dividir os R$ 250 restantes que sobraram do seu trabalho e dividir por essas horas trabalhadas. Teremos o seu valor por hora trabalhado. Dito isto, R$ 250 divididos por 160 horas, que são 8 horas por dia durante 20 dias no mês, teremos uma hora de R$ 1,56. Agora, dito isso, eu te pergunto, um dividendo recebido de R$ 19 é pouco, levando em consideração que a sua remuneração é de pouco mais de R$ 1,50? Questionamento feito, vamos para a análise do relatório gerencial deste fundo do mês de março, do BTHF. Bom, estou aqui com o relatório já aberto, referente ao mês de março agora de 2025. Temos aqui os comentários do gestor. Primeiramente, vamos olhar o seguinte: a cota patrimonial aqui neste relatório está nos mostrando que o valor justo desta cota tem que ser R$ 9,89. Mas vendo aqui no relatório, podemos ver que na distribuição deste relatório, a cota estava sendo cotada a R$ 7,36. Então, temos aqui um deságio que está até bem explícito aqui no relatório de pouco mais de 25%. Ou seja, estamos comprando uma cota barata, está com desconto de 25%. E você tem que entender o seguinte, aqui também, levando em consideração o último dividendo distribuído, este fundo pagou um dividendo de 15% ao ano. Ou seja, temos aqui uma faca de dois gumes. Iremos receber um dividendo de 15%, levando em consideração o valor atual da cota, e estamos comprando um ativo com 25% de desconto. Ou seja, no longo prazo vamos ter um dividendo interessante, mas uma valorização potencial deste fundo. Posteriormente aqui eu vou te mostrar como está toda a distribuição deste fundo, de onde vem o dinheiro dela. Podemos ver aqui que a classe dos ativos, de onde vem o dinheiro do BTHF. Bom, ele é um Hedge Fund FII. O que é um Hedge Fund FII? Bom, basicamente um Hedge Fund FII, ele vai pegar uma parte do seu capital e investir em papel. O que é papel? Papel basicamente é uma emissão de dívida. Vou pegar meu dinheiro e emprestar para alguém. Outra parte será de fato em imóveis físicos, como galpões logísticos, lajes corporativas, prédios em geral, correto? E ele também investe em outros fundos que investem em papel, como eu acabei de dizer, ou em tijolo, que basicamente podem ser galpões logísticos, como eu também acabei de dizer. Então, ele investe em 3 classes diferentes. Ele investe no papel, de fato, que é a emissão de dívida. Ele investe em fundos físicos, em galpões, prédios e por aí se vai, e em outros fundos que podem investir em ambos também. Dito isso, podemos ver aqui no relatório que a parte referente a papel, ela representa pouco mais de 27%. A parte referente a tijolo, que basicamente você está investindo em fundos que representam outros imóveis, está em pouco mais de 29%, e ativos reais, que são de fato
prédios e por aí se vão, representa 17%. Ou seja, temos uma diversificação. E vemos aqui que pouco mais de 5% deste fundo está alocado em caixa, em uma reserva. Vou te mostrar aqui uma parte do relatório que está bem explícito em relação aos CRIs. O que são CRIs? CRIs significa Certificado de Recebível Imobiliário. Basicamente aqui, essa é a parte de papel do fundo, onde ele vai pegar recurso e emprestar para um terceiro. E eu vou te mostrar aqui algo que eu gosto bem de olhar em um relatório gerencial de um fundo com essas características. Podemos ver aqui que o fundo tem capital emprestado para Emergente Code 1. Basicamente, a Emergente Code ela tem as suas sedes físicas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O volume que foi fornecido para a Emergente Code é de pouco mais de 24 milhões. Aqui temos o IPCA mais 9,3%. O que é isso? Basicamente, se eu estou te emprestando meu dinheiro, eu tenho que ter um retorno deste capital com juros. A taxa aqui que vai ser utilizada vai ser o IPCA mais 9,3%, ou seja, a inflação do período com um juro real de pouco mais de 9%. Aí você pode se perguntar, mas esta empresa vai pagar para o fundo IPCA, inflação mais 9%? Isso não é um juro um pouco alto? Sim, mas aqui está outra coisa que você deve olhar, que eu particularmente gosto muito. Temos aqui também o LTV de 75%, mas o que é o LTV? O LTV basicamente é o quanto um cliente ele vai trazer de retorno para a empresa após descontar o CAC. Calma que eu vou explicar, calma, sem estresse. Basicamente, o CAC é o custo de aquisição por cliente. Sabe, propagandas, outdoors que empresas fazem, aquilo basicamente é um custo que a empresa teve para tentar atrair clientes. Quanto que a empresa gastou para conseguir atrair um cliente e quanto que este cliente, em média, em métrica, ele gastou dentro da empresa. Então, basicamente, o CAC é o seguinte. Vamos supor que o meu CAC, custo de aquisição por cliente, foi de R$50. E este cliente, ele deixou na empresa, ele gastou na empresa R$250. Basicamente, eu tive um LTV, que é o retorno que o cliente deixou na empresa, certo? De 5 vezes. Porque eu tive um custo de R$50, mas ele deixou 250 na empresa, como um exemplo. Até porque 5 vezes 50, que foi o meu custo para atrair o cliente, gera 250, que foi o que ele deixou na empresa. Então, podemos ver aqui que, em média, cada cliente vai deixar na empresa 75% de retorno, já levando em consideração o desconto do CAC. Então, por mais que o retorno que esta empresa vai ter que dar em forma de juros para este fundo seja alto, o IPCA mais 9,3%, ele tem um LTV considerável, que é uma margem bem considerável que ela tem de retorno sobre os clientes. E aqui vou chamar a sua atenção para outro ponto também, o comentário da operação. Aqui podemos ver o seguinte: a Emergente Code é a 7ª maior companhia de logística refrigerada do mundo. Então podemos ver que ela é de fato um dos big players do mercado, uma das maiores globalmente neste segmento de logística refrigerada. Os recursos captados da operação foram destinados para a expansão da operação no Brasil e contam com locatários com bom risco de crédito, como BRF e JBS. Então, vamos pensar um pouco além, vamos questionar aqui algo que eu gosto muito de fazer. Você concorda que para a Emergente Code pagar estes juros para o fundo, que é o BTHF, ele também tem que ter bons clientes? Esses clientes, eles têm que pagar suas contas, suas dívidas em dia para a Emergente Code, e após isso a Emergente Code ter condições de pagar o fundo? Bom, basicamente, aqui é como eu mostrei, locatários com bom risco de crédito, como BRF e JBS. Basicamente, para a Emergente Code ter capital suficiente para se manter e bancar suas dívidas, clientes como BRF e JBS têm que ter condições de pagar a Emergente Code. Então, algo que poderíamos fazer é fazer uma pesquisa bem rápida. Se a BRF e a JBS eles têm lucro recorrente e condições de pagar alguns custos, como o da Emergente Code.
Então, fazendo uma pesquisa rápida aqui, nós já podemos ver que o lucro da JBS no final do último trimestre de 2024, ele foi de 2 bilhões e 400 milhões, um aumento de mais de 2.800% em relação ao mesmo período de 2023. Já o lucro da BRF ficou em 868 milhões, com uma alta de 15%, levando em consideração o mesmo período do ano anterior. Então podemos ver que tanto a JBS como a BRF, eles têm lucros recorrentes e que têm condições de sim pagar empresas como a Emergente Code, que por sua vez também vai ter recursos para pagar o fundo, o BTHF. Dito isso, eu mostrei para vocês aqui um pouco do racional do porquê eu investi neste fundo, certo? Questionei um pouco também, até porque essa questão de questionar vai nos intrigar a pesquisar um pouco mais. Ao pesquisar, teremos um pouco mais de conhecimento elevado para saber distinguir um bom fundo de um não tão bom assim, um fundo que tem corrido um risco mais elevado. E bom, dito isso, espero que eu tenha te mostrado um pouco, tenha ficado claro também para vocês o que vocês podem fazer no momento de analisar um pouco mais a fundo um fundo imobiliário na hora de investir. Bom, dito isso, fico por aqui, espero ter ajudado vocês. Deixe seu comentário aqui com uma sugestão, falando o que você achou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Dito isso, fico por aqui e até mais.